o Ford Escort XR3. Apenas mencionar esse nome é suficiente para fazer os olhos de milhares de brasileiros brilharem com nostalgia e uma paixão que desafia qualquer lógica racional. É como falar do primeiro amor. Todo mundo lembra das qualidades, mas convenientemente esquece dos efeitos que quase levaram à loucura. O XR3 é, sem dúvida, o carro que mais conseguiu enganar uma geração inteira de brasileiros, vendendo a ilusão de esportividade enquanto entregava uma coleção impressionante de dores de cabeça mecânicas. Lançado no Brasil em 1983, o Escort XR3 chegou como uma promessa sedutora de democratizar a esportividade nacional. Era a época em que ter um carro esportivo no Brasil era privilégio de poucos, e a Ford apareceu com a proposta tentadora de oferecer emoção automobilística a preços mais acessíveis. O marketing era impecável, as linhas eram atraentes e a promessa de performance fazia qualquer jovem sonhador abrir a carteira sem pestanejar. Era como comprar um ticket para o clube dos esportivos, mesmo que esse ticket tivesse letras miúdas que ninguém se dava ao trabalho de ler. O design do XR3 realmente tinha seu charme. Com aquelas listras características, os faróis duplos que pareciam olhos de predador e uma postura que sugeria velocidade mesmo parado, ele conseguia despertar desejos automobilísticos em qualquer mortal. Era bonito, isso ninguém pode negar. Mas como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que parece rápido realmente anda. A performance que existia mais na imaginação coração do XR3, pelo menos na teoria, era seu motor 1.6 CHT com High Turbulence, que prometia entregar emoções esportivas. Na prática, esse motor era como aquele amigo que promete chegar cedo na festa, mas sempre aparece quando tudo já acabou. Com seus modestos 95 cavalos de potência, o XR3 conseguia fazer você se sentir piloto de Fórmula 1 durante os primeiros 5 minutos, até a realidade bater na forma de qualquer Gol GTI que aparecesse no retrovisor. A aceleração de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 10,5 segundos era considerada boa para os padrões da época, mas convenhamos, era mais ou menos como correr uma maratona em ritmo de caminhada rápida. Suficiente para fazer você suar, mas não exatamente o que se esperaria de um esportivo. A velocidade máxima oficial rondava os 180 km por hora, mas chegar lá exigia paciência de monge budista e uma estrada mais lisa que mesa de sinuca. O câmbio de 5 marchas era, teoreticamente, uma vantagem técnica. Na prática, era como tentar tocar piano com luvas de boxe. Funcionava, mas exigia uma coordenação que nem todo mundo possuía. A quinta marcha, essa maravilha da engenharia moderna, servia basicamente para economizar combustível em velocidade de cruzeiro, porque para qualquer tentativa de ultrapassagem você tinha que voltar para a quarta e torcer para ter espaço suficiente na pista. O interior que prometia luxo entregava. Bem, algo diferente por dentro, o XR3 tentava passar uma imagem de sofisticação esportiva. Os bancos com detalhes em xadrez eram bonitinhos e até confortáveis, pelo menos nos primeiros meses. Depois disso, eles desenvolviam uma capacidade impressionante de reproduzir cada imperfeição do asfalto brasileiro diretamente na sua coluna vertebral. Era como sentar em um massageador de shiatsu operado por um sádico. O painel, com seus mostradores circulares e detalhes que tentavam imitar o coquille de um avião de caça, conseguia impressionar visualmente. O contagiros era particularmente hipnótico, especialmente quando você descobria que ele funcionava mais como decoração do que como instrumento de precisão. O velocímetro, otimista por natureza, marcava até 200 km por hora, criando a ilusão de que o carro realmente conseguiria chegar lá sem pedir arrego. O volante esportivo, pequeno e com um desenho que gritava performance, tinha o diâmetro perfeito para fazer você se sentir um piloto profissional. Pena que a direção era tão leve que parecia que você estava dirigindo um carro de brinquedo, e tão pouco precisa que qualquer curva se transformava numa aventura de resultado incerto.
Os problemas que transformaram mecânicos em psicólogos. Agora chegamos ao ponto onde a paixão pelo XR3 realmente era testada. A convivência diária com seus pequenos defeitos. E quando digo pequenos, é com a mesma ironia de chamar o Titanic de pequeno incidente marítimo. O motor CHT 1.6, apesar de toda sua fama, tinha uma personalidade mais temperamental que uma prima-dona de ópera. Ele funcionava bem quando queria, que nem sempre coincidia com quando você precisava. O sistema de ignição eletrônica, novidade tecnológica para a época, tinha o hábito charmoso de pifar nos momentos mais inconvenientes, como numa tempestade, no meio do trânsito, ou quando você estava tentando impressionar alguém com a esportividade do seu carro. O sistema de refrigeração merece menção especial. Projetado aparentemente por alguém que nunca tinha visitado um país tropical, ele tinha dificuldades sérias para lidar com o calor brasileiro. O XR3 fervia com uma frequência que fazia você considerar instalar um termômetro no painel, não para monitorar a temperatura do motor, mas para saber quando era hora de procurar uma sombra. A suspensão, que deveria proporcionar comportamento esportivo, tinha uma interpretação muito particular do conceito aderência. Em pistas secas e lisas, ela funcionava razoavelmente bem, mas bastava uma gotinha de chuva ou um buraco mais generoso para o carro começar a dançar de forma que faria inveja de qualquer sapateado irlandês. A síndrome do dono apaixonado. O mais fascinante no fenômeno XR3 é como seus proprietários desenvolveram uma capacidade impressionante de justificar seus defeitos como se fossem características desejáveis. Era como uma síndrome de Estocolmo automotiva. Ah, mas o meu XR3 só ferveu porque estava muito calor, diziam, como se fosse normal um carro não conseguir funcionar no verão brasileiro. O motor dele é muito nervoso, por isso às vezes não pega de primeira, explicavam os donos com orgulho, como se instabilidade fosse sinônimo de performance. Era impressionante a criatividade para transformar cada problema em uma característica peculiar que, no fundo, apenas demonstrava o caráter esportivo do veículo. A manutenção do XR3 se tornou quase um hobby para seus proprietários. Todo fim de semana era uma oportunidade para descobrir algum barulho novo, alguma peça que precisava de atenção, algum ajuste que prometia resolver definitivamente todos os problemas anteriores. Os donos se tornaram especialistas em diagnóstico automotivo, conseguindo identificar pelo som se era problema no motor, na transmissão ou simplesmente mais uma das excentricidades características do modelo. O mercado de peças, uma indústria próspera, se existe um setor da economia brasileira que deve muito ao Escort XR3, é certamente mercado de autopeças. A demanda por componentes de reposição era tão constante que algumas lojas especializadas praticamente viviam exclusivamente da clientela XR3. Era como se cada carro vendido gerasse automaticamente um cliente fiel e permanente para o setor de reposição. Os proprietários desenvolveram um conhecimento enciclopédico sobre fornecedores alternativos, peças adaptáveis e gambiarras funcionais. Sabiam de cor quais componentes de outros modelos Ford serviam no XR3, quais peças aftermarket realmente funcionavam e quais mecânicos da cidade realmente entendiam das peculiaridades do modelo. Era uma rede de conhecimento compartilhado que rivalizava com qualquer manual técnico oficial. A relação custo-benefício da manutenção era, digamos, peculiar. Você comprava um carro relativamente barato, mas investia ao longo dos anos uma quantia que poderia ter pago um modelo bem mais sofisticado. Mas os donos encaravam isso como um investimento em paixão, como se cada real gasto em manutenção fosse um depósito no banco da felicidade automotiva. As justificativas criativas, a capacidade de racionalização dos proprietários de XR3 era verdadeiramente impressionante. Para cada defeito identificado, sempre havia uma explicação que, de alguma forma, transformava o problema em virtude. O consumo elevado de combustível se tornava sede de potência,
como se o carro fosse tão poderoso que precisasse de mais combustível para alimentar toda essa força contida. Os ruídos estranhos do motor eram interpretados como ronco esportivo característico, e qualquer mecânico que sugerisse que aquilo não era normal claramente não entendia de carros esportivos. A dificuldade para pegar pela manhã era explicada como temperamento de carro de corrida, porque todo mundo sabe que carros realmente esportivos são exigentes com as condições de operação. A instabilidade em curvas virava comportamento neutro típico de carro balanceado, e a tendência a superaquecer se transformava em motor que trabalha sempre no limite. Era como se cada problema fosse uma medalha de honra que comprovava o DNA esportivo do veículo. O tempo que cura todas as feridas e apaga as más lembranças. Hoje, décadas depois, os ex-proprietários de XR3 falam do carro com um carinho que beira a nostalgia romântica. É interessante como o tempo tem essa capacidade mágica de filtrar as memórias, deixando passar apenas os bons momentos, bloqueando convenientemente todas as manhãs que começaram empurrando o carro para pegar. Nas rodas de conversa entre entusiastas, o XR3 é sempre lembrado como um grande carro, um verdadeiro esportivo. Não fazem mais carros como aquele. É como se todos tivessem sofrido uma amnésia seletiva coletiva, esquecendo completamente dos fins de semana perdidos embaixo do capô, das discussões com mecânicos e dos sustos em estradas quando o carro resolvia demonstrar sua personalidade temperamental. Em encontro de carros antigos, os XR3 bem conservados são tratados como relíquias preciosas. Seus proprietários atuais, geralmente colecionadores apaixonados, falam com orgulho das características únicas do modelo, como se todos aqueles problemas que conhecemos tão bem fossem simplesmente traços de personalidade que tornavam o carro ainda mais especial e desejável. O Scott XR3 conseguiu algo que poucos carros alcançam: transformar uma geração de proprietários em defensores fervorosos de suas imperfeições. É como se cada defeito fosse uma cicatriz de guerra que contava uma história de paixão automobilística, uma prova de que o amor verdadeiro aceita o outro com todas as suas falhas e limitações. No final das contas, talvez seja exatamente isso que torne o XR3 tão especial. Não apesar de seus defeitos, mas por causa deles.